Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire. Olha quem está conosco aqui, uma das grandes do século XX, uma das maiores da nossa literatura, Clarice Lispector. E desde já eu digo para você o seguinte: a Clarice Lispector está na sua matriz de Pais 1, não para que você saiba as características dela lá do modernismo do terceiro ano. Não. Você não precisa saber nada disso, nem modernismo, nem as características dela lá de fluxo de consciência, epifania, absolutamente nada disso. Ela está aqui para a cobrança de gêneros literários, mais especificamente gênero narrativo. Marcelo, então quer dizer que a Clarice Lispector está aqui para eu estudar os bons e velhos elementos da narrativa? Exatamente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar desses elementos da narrativa. Eu trouxe aqui como curiosidade uma narração do conto dela, feita pela magistral Aracy Balabanian, das maiores atrizes do nosso universo do audiovisual brasileiro, televisão principalmente, mas também trabalhou em rádio, também trabalhou em cinema. Por que eu trouxe? Porque o conto da Clarice Lispector é um conto memorialístico. O que significa isso? Ele tem elementos da biografia da autora. Irmã dela já mencionou, sabe-se da biografia da Clarice Lispector. Então essa menina do conto é uma referência a ela mesma, né? Mas com, obviamente, o trabalho ficcional aí, o trabalho de belíssima criação literária, tá? Então eu vou colocar para nós ouvirmos. É bom porque você repassa o conto. Minha sugestão é que você tenha o conto aí em mãos a partir de agora, né? Se você não está com ele, pausa aqui, vai pegar o conto. Vocês sabem que todas as obras estão disponíveis no link lá que nós criamos na própria página do Sebrasp. Então esse conto está lá na íntegra. Baixo, tem ele em mãos para anotar, ou fica com ele aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, não sei como é que você faz. Tem gente que já me falou que joga as videoaulas na televisão. Eu tenho aqui uma televisãozona grandona também, que eu acho sempre que fica bacana para eu olhar. Olha só, olha o tamanhozão dela, né? E aqui fica o tablet onde eu vou anotando, né? E aqui a tela do computador. Então eu gosto de ter mais de uma tela, né? Não sei como é que vocês fazem. Então deixa eu colocar aqui e vou tirar o meu vídeo para não ter problema na execução do nosso conto, beleza? Então vamos lá. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia.
continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada.
Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Bom, maravilhoso, né? Maravilhoso. O texto ele se revela muito mais com a leitura da Aracy Balabanian e torna a leitura mais próxima da ideia de uma mulher já mais velha. Esse é o primeiro ponto do conto, né? Quando eu falo que ele tem um tom memorialístico, é disso que eu estou falando. Então não é o texto pensado, olha aqui, ó, como eu coloquei aqui. Opa. Olha aqui, ó, não é o texto pensado para ser contado pela criança que está vivendo isso. Não, é a mulher, ela em vários momentos vai e volta no tempo, né? Para trazer as reflexões e as questões que ela tem a partir dessa experiência muito marcante. Então, o nosso texto, deixa eu fazer assim, eu vou colocar só aqui porque a gente vai agora falar, né, muitas coisas dele. Eu vou até diminuir aqui, ó, a Clarice, vou deixar a Clarice, né, conosco aqui, mas eu vou diminuí-la. Ela vai nos acompanhar refletindo conosco aqui, né? Mas vou diminuí-la. Então, o ela era primeiro ponto para nós, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente. Segurei. O primeiro ponto para nós é o seguinte, né? Ela é uma narradora adulta que reflete sobre uma experiência muito marcante da sua infância. E essa experiência muito marcante, ela funciona como se fosse um rito de passagem, um rito de amadurecimento. Ela não é mais uma criança com um livro, né? Ela é uma mulher e seu amante. Então, temos aí uma belíssima história da relação de amor por quem gosta muito de ler. O segundo ponto interessante do texto é que, ainda que ele tenha um tom memorialístico, vocês perceberam que ele se assemelha muito a era uma vez um reino muito distante, uma princesa e seu rei, até que a bruxa má e tal. Por que ele se assemelha a isso? Porque as personagens não têm nome, é a menina, é a filha do dono da livraria, é a mãe da menina, né? Nós éramos, então, ela e as amigas dela. Então ele se assemelha muito a essas histórias típicas da tradição literária que podem se adequar a qualquer pessoa. Essa menina pode ser você, pode ser eu, pode ser a própria Clarice, qualquer um de nós, né? E o terceiro ponto, que não pode nos escapar, que se junta a esse, né? Então, claro que a gente associa com a vida da Clarice Lispector,
mas é uma realidade dada com mínimos elementos, né? Num tempo que não é definido, num lugar que não é muito claro, né? E tudo isso então permite que se encaixe para qualquer um de nós. E aí vamos ao que interessa majoritariamente ao UNB, que são os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagem, enredo, tempo e espaço, beleza? Vou ficar aqui junto da Clarice, tá? Pertinho dela aqui. Então vamos lá. Primeiro dos elementos, que é o narrador. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, lembrar o que é cada uma dessas características e ver qual que é a do texto. Então, o que é narrador? Narrador é quem conta a história. Você tem dois tipos de narrador, narrador personagem e narrador observador. O narrador personagem é em primeira pessoa. Então, ele é parte da história, ele é uma personagem ali. O que significa que ele não tem a visão do todo. Ele sabe o que ele vê e ele sabe o que ele pensa. Já o narrador em terceira pessoa, ele é observador. Então, ele sabe o que está na mente dos outros, por exemplo. Ele está em todos os lugares. Por isso que ele é chamado de onisciente. Tá? No nosso caso aqui, nós temos ela era baixa, gorda, sardenta, né? Mas mal sabia ela que, né? Nós opa, então ela aparece na história, entende? Ela fala da outra menina, mas ela aparece. Eu ia lá todo dia na casa dela, né? E tal. Então ela vislumbra o que a outra pensa, reflete sobre o pensamento da outra, mas ela está lá. Então é narrador em primeira pessoa. Narrador, personagem, né? O que torna o texto mais pessoal ainda. Então, segunda característica agora para nós é os personagens aqui. Eu podia ter começado com enredo, né? Deixa eu colocar enredo aqui. E depois a gente vai para os personagens. O enredo aqui gira em torno das memórias dessa menina acerca de um incidente de um livro emprestado. O que é enredo? Enredo é o principal da narrativa, é a essência da narrativa, né? Agora, as personagens são as pessoas que estão, ou seres, né? Às vezes é uma obra sobre monstros, sobre fantasmas, sobre seres inanimados, e a cadeira conversando com o tapete, por aí vai, né? Tradicionalmente são seres humanos, mas tem de tudo aí no mundo. E as personagens se dividem em principal e secundária, ou protagonista e antagonista, se é uma relação de polos, de forças opostas, que é o nosso caso aqui, né? Majoritariamente as personagens são a própria menina narradora, a amiga não, né? Colega dela de classe lá, filha do dono da livraria, e a mãe, né? Principais são ela e a menina, e a mãe é uma secundária, né? E as personagens também se dividem em planas e esféricas. Uma personagem plana é aquela que começa e termina do mesmo jeito, né? E a esférica não. Ela se modifica. A própria menina é uma personagem esférica, porque ela termina de um jeito que não é o que ela começou. E ela adulta reflete sobre isso. Ela adulta entende essa mudança dela. Já a filha do dono de livraria, ela é uma personagem plana, né? Mas para a mãe, né? A mãe, coitada, a cena da mãe descobrindo que a filha é de uma perversidade muito grande é de doer, né? E a mãe é que vira para a menina e fala, não, toma, leva o livro e fica com ele o tempo que você quiser. É bonito isso, né? As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Se você não leu esse livro, você não teve infância, sabe? Se você já ouviu falar num livro chamado Alice do País das Maravilhas, você tem que ir para o Reinações de Narizinho. É de lá que sai o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é tão ou mais fascinante que o do Lewis Carroll. Aliás, eu acho muito mais fascinante do que o Alice no País das Maravilhas, que é bom. Muito bom, mas o Monteiro Lobato
Gênio, é mestre, um dos maiores de todos os tempos, né, da literatura. E para seguirmos, temos o quê? Tempo e espaço, onde que a história se passa e quando que a história se passa, né? O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. No nosso caso aqui, no conto, nós temos os dois tempos, tá? Então nós temos, ainda vou botar aqui as memórias, né, da menina ligadas à história do livro. E o tempo é cronológico quando você o mede em horas, dias, meses, anos. Ela fala do passar dos dias, né? Voltei lá no dia seguinte e tal, mas num dado momento ela não consegue mensurar, né? Quanto tempo foi que ela ficou com o livro ali no colo e tal. Então é quando a coisa é tão intensa que você não consegue dimensioná-lo e mensurá-lo. Um dos tempos psicológicos aliás, vários dos tempos psicológicos mais bonitos da história da literatura universal se passam com Machado de Assis no Memórias Póstumas de Brás Cubas. É quando o Brás Cubas vai dar o primeiro beijo na Virgília, que ele fala, inclusive, que o relógio, né, da vida muda a contagem dos segundos. E no Dom Casmurro, quando o Bentinho olha para os olhos da Capitu, Capitu, deixe-me ver seus olhos, e ele, né, fica ali, quanto tempo se passou ali, né, relógios do céu e tal. Então é uma coisa meio metafísica, né? Sabe aquela percepção assim, você... aqueles 30 minutos parece que duraram uma eternidade, ou aquelas 2 horas parece que voaram, né? Então é um tempo medido pela sua própria percepção. E o espaço aqui no caso, o espaço físico, né? A literatura depois ela avança e vai ter a lógica de espaço físico e geográfico e o espaço interior, psicológico. Aqui é onde a história se passa, né? Menciona aí minimamente, como eu disse lá, para remontar a tradição literária dessas histórias que se passam num dado momento da vida, que podem ser histórias nas quais nos enxerguemos, né? Então é o onde a história se passa, que no nosso caso fica, né, bem vago, mas tem a casa dela, a casa da menina, né? O espaço da escola onde elas eram colegas de estudo e tal. Tá bom? Então é isso. Vou dar um tchau para Clarice. Clarice, um beijo, querida. A gente se fala depois aí, vamos nos falando. Qualquer coisa a gente vai vendo, tá? Então um beijo para vocês. Até o próximo episódio.